Idade Média, capítulo 24. Olá, meus queridos! Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar um novo período da história, o período da Idade Média. Na aula passada, nós estudamos sobre o fim do Império Romano. Nós vimos os motivos que fizeram aquele império entrar em crise e antes dele acabar, ele é dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Esse último, o Império Romano do Oriente, consegue sobreviver por bastante tempo. Mas o Império Romano do Ocidente, ele não consegue sobreviver e ele acaba. E esse fato marca o início desse novo período, o início da Idade Média. Então, lembrando, o que marca o início da Idade Média? O fim do Império Romano do Ocidente. E o que vai marcar o fim desse período, o fim da Idade Média, é o fim do Império Romano do Oriente. Então, a gente está falando de um período de cerca de 1000 anos entre um evento e outro. Esse período da Idade Média ele vai se dividir em dois: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O que significa isso? O período da Alta Idade Média corresponde aos séculos 5 ao século 10 e é o período onde a Idade Média mais cresce, ela está florescendo, está no auge do seu momento. O período da Baixa Idade Média vai do século 11 ao século 15 e é o período que ele já vai se dissolvendo, ele vai entrar em decadência. Bom, a gente tem aí nesse mapa o que seria o Império Romano. Então, de um lado, a gente tem o Império Romano do Oriente, como eu já falei para vocês, que ele conseguiu se manter unido por um bom tempo. E esses outros vários reinos aí eram o que antes era o Império Romano do Ocidente, que acabou não sobrevivendo, ele se dissolve e vai se formar diversos reinos, que são os reinos bárbaros. Agora vamos estudar um pouquinho os aspectos da Alta Idade Média. Vamos ver como esse início de Idade Média ele vai acontecer. Uma das primeiras características é um processo de ruralização. O que é isso? É a migração para os campos. As pessoas deixam de viver nas cidades para ir morar nos campos. O que elas querem indo morar nos campos? Elas estão em busca de refúgio e de proteção. Por conta das invasões bárbaras, por conta das guerras, das revoltas. Então, elas vão para os campos para poder se proteger e se refugiar. Então, vai ser um período que marca o crescimento dos campos da área rural, por isso que a gente fala de um processo de ruralização. A vida vai se dar no campo. E a economia vai girar em torno da agricultura, da produção agrícola, já que a vida está no campo. Vai surgir uma nova classe social. Então, o que antes a gente tinha como os escravos, os plebeus a população mais pobre dos povos bárbaros vão formar uma nova classe social, o campesinato. Vão ser os camponeses que vão trabalhar na terra e eles vão ser a base dessa sociedade. Vão ser as pessoas que vão trabalhar nessa sociedade. E uma outra característica que a gente vai ver melhor na próxima aula é o enfraquecimento do poder dos reis. Os reis não vão continuar existindo, mas não vão mandar tanto quanto era no período romano. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os povos bárbaros. Dentre os povos bárbaros, um dos povos que se destacam são os povos germânicos. São esses que vão invadir e dominar Roma e vão formar esse início desse período da Idade Média. E dentro desses povos germânicos, nós temos destacado os povos francos. Bom, agora nós vamos estudar um pouquinho duas dinastias desses povos francos e as grandes conquistas que eles fizeram para iniciar esse período da Idade Média. Então, nós temos a dinastia Merovingia. Lembrando a vocês que dinastia é uma era, como se fosse uma era em que é governada por uma mesma família. Então, é a sucessão de diversos reis dentro de uma família. Então, é a família Merovingia. E dentro dessa dinastia, a gente destaca o rei Clovis no século V. E o que ele faz de tão importante?
Ele unifica os povos francos que estavam meio espalhados, ele unifica em um reino só e faz uma aliança com a Igreja Católica, ou seja, o cristianismo que nasceu há um tempo atrás, lá no Império Romano, que no início foi perseguido, que depois se tornou religião oficial do Império Romano, os povos bárbaros acabam entrando em contato com essa religião e se convertem a essa religião. Então aqui a gente tem o rei Clovis se convertendo ao catolicismo e fazendo uma aliança com essa igreja, ou seja, essa religião que até um tempo atrás era perseguida, agora ela começa a se fortificar. Depois a gente tem a dinastia carolíngia, do rei Carlos Magno, isso já no século VIII. O que ele faz? Ele centraliza o poder, ou seja, diversos povos que estavam espalhados, ele consegue centralizar esse poder, organizar leis, criar moedas, uma escola do palácio, criando também cargos administrativos, e dividiu esse grande território em condatos, ducados e marcas. Ou seja, ele pega esse território que era muito grande e ele divide condatos, que é governado por homens da confiança do rei, que vão ser chamados de condes. Os ducados obedeciam ao rei, mas tinham leis próprias, tinham um pouquinho de autonomia, e era governado pelos duques. E as marcas eram doadas para chefes militares, que eram chamados de marqueses. Aqui nós temos a imagem do batizado do rei Clovis, quando ele se converte ao catolicismo. E aqui nós temos um outro momento, que é a coroação de Carlos Magno como imperador. E aqui nós vemos essa pessoa que está colocando a coroa em Carlos Magno é o Papa, é o líder da igreja. Então a gente vê aí a unidade, a aliança entre o poder do rei e a Igreja Católica. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 12. Vocês vão fazer os conceituais. Atenção, não são todos os exercícios. Conceituais do 1 ao 4, 1, 2, 3 e 4, e os contextualizados, 7, 8, 9 e 10.